Bem, pessoal, então, esta aula nós vamos complementar o módulo 2. Então, para complementar o módulo 2, sobre o povoamento do interior do Brasil, né? Então, nós falamos já na aula anterior sobre as bandeiras. Então, entre os tipos de bandeiras, um muito importante foi as droguistas, aquelas que buscavam as drogas do sertão. Então, a região amazônica foi a principal região desse tipo de bandeira. Ela se desenvolveu principalmente durante o século XVII. Então, percebam no mapa, esse tipo de bandeira alargou a presença portuguesa na bacia amazônica, né? Isso ocorreu já na época da União Ibérica. Então, aí nós temos a castanha, o urucum para fazer o coloral, o guaraná, o cacau, né? E entre outras drogas do sertão, a baunilha, salsa-parrilha, etc. Além das drogas do sertão, o interior do Brasil também teve como atividade econômica fundamental a pecuária. Então, nós notamos nesse mapa a pecuária do sertão do Nordeste, né, que está consorciada à produção de cana-de-açúcar, e mais ao sul, né, de São Paulo para o Rio Grande do Sul, nós temos também regiões de pecuária. Essa pecuária do sul, centro-sul do Brasil, ela se desenvolveu por causa da mineração, diferentemente da pecuária do sertão do Nordeste, que se desenvolveu por causa da cana-de-açúcar. Bem, então, em relação à ocupação do norte do Brasil, né, havia a ameaça da presença francesa, principalmente lá no Maranhão, né, São Luís do Maranhão. A questão, então, da produção de açúcar no Maranhão estava entrando em decadência após a expulsão dos franceses e a produção lá nas Antilhas. E ainda na região norte havia também as bandeiras de preação, que eram as bandeiras de caça ao índio. Esse tipo de bandeira de preação ou apresamento provocou constantes conflitos com os jesuítas, que organizavam as suas missões para a catequese dos gentios, dos índios, né? Bem, no sertão nordestino, então, como nós vimos, havia a questão da produção da pecuária no sertão do Nordeste, né? O gado de quintal era aquele gado criado no litoral, né? Com a expansão da cana-de-açúcar, o gado de quintal foi proibido. Então, o litoral ficou exclusivo para a cana-de-açúcar. Por isso tivemos, então, a interiorização da pecuária no sertão nordestino, no bioma Caatinga. Então, lá nós temos a criação de gado, né? Que vai predominar o trabalho livre e não o trabalho escravo. E temos atividades como o transporte, né, o tropeirismo e também a produção de alimentos, a carne principalmente, carne seca, e também uma outra atividade da pecuária foi a produção de couro, né, para a produção de roupas e calçados e peças para montaria, né? Bem, no sertão nordestino, então, nós tivemos a pecuária como principal atividade econômica. Em relação ao chamado Centro-Sul, né, que seria a região sudeste, né, então a preação indígena foi mais importante, né, do que, por exemplo, as droguistas. Além da preação de índios, apresamento, né, também tivemos as bandeiras de prospecção, que buscavam a localização de jazidas de ouro, e diamantes, esmeraldas e também outras riquezas minerais. E houve também as bandeiras de sertanismo de contrato, que foram bandeiras que buscavam principalmente capturar os quilombolas. Então, além das bandeiras, ocorreram também expedições oficiais, né, chamadas de entradas, que eram organizadas pelo governo da capitania ou pelo governo geral. Bem, com o desenvolvimento da mineração no século XVIII, com a fundação de garimpos no interior do Brasil, surgiu um problema: como abastecê-los? Então, o último desdobramento do ciclo bandeirante foram as bandeiras de monções, que visavam justamente abastecer os garimpos que ficavam em Minas Gerais, Goiás e também no Mato Grosso. Enquanto isso, o sul do Brasil, ele era uma área assim que estava mais abandonada, né? Porém, em 1640, com o fim
da União Ibérica e também com a decadência de São Paulo, né? Porque São Paulo estava empobrecida por causa da cana-de-açúcar do Nordeste, a antiga capitania de São Vicente. Então, São Paulo vai ter nas bandeiras uma atividade muito promissora. E dentro dessas bandeiras havia também a ideia de controlar as terras que ficavam mais ao sul. Por isso, os bandeirantes paulistas, tanto do litoral de São Vicente quanto do Planalto, né, eles acabaram fundando povoados no litoral sul do Brasil. Então, no Paraná, o povoado de Paranaguá foi fundado em 1648, logo depois do término da União Ibérica. Foi fundado em São Francisco do Sul, em 1658, e depois Desterro, na ilha de Santa Catarina, em 1673, Laguna, Santo Antônio dos Anjos da Laguna, em 1684, e um pouco antes, em 1680, lá no Uruguai, foi fundada uma colônia chamada Colônia do Santíssimo Sacramento, que tinha a função de contrabandear o comércio de prata que ocorria na região. O sul do Brasil, então, também teve a presença dos jesuítas espanhóis que fundaram no interior do Rio Grande do Sul 7 povoados denominados 7 povos das missões. Então lá a criação de gado, principalmente muar, os muares, né? A pecuária extensiva nos pampas, foi a principal atividade que os jesuítas tinham explorado. A região sul do Brasil, então, ela ficou assim numa situação estratégica para Portugal conseguir animais para o transporte de minérios lá do Sudeste e Centro-Oeste. Então, para garantir as mulas, os muares, Portugal fez uma troca com a Espanha. Trocou o Rio Grande do Sul, os 7 povos das missões, pelo Uruguai, onde havia a colônia portuguesa do Santíssimo Sacramento. Isso foi feito através do Tratado de Madrid. Porém, a troca não foi aceita pelos jesuítas e isso provocou, então, a Guerra Guaranítica e a destruição dos chamados 7 povos das missões. Então, no Rio Grande do Sul, aquela pecuária, né, ficou dispersa e isso, então, provocou longos conflitos entre portugueses e espanhóis pelo controle dessa região. Também no século XVIII tivemos a chegada, então, dos açorianos no litoral gaúcho e catarinense. Bem, então, como observamos no mapa, do Rio Grande do Sul, tanto de Porto Alegre quanto lá das missões jesuíticas, lá de Santo Ângelo, Cruz Alta, partiam então caminhos de tropeiros. Então, a principal caminho de tropeiros, né, era aquele caminho que ligava Viamão, na Grande Porto Alegre, né, até Vacaria, de Vacaria a Lages, Lages a Curitiba, Curitiba até Sorocaba. Então, esse caminho do sul era a principal rota do tropeirismo do sul do Brasil. Então, ao longo desse caminho de tropas, surgiram as pousadas. Então, pousadas eram acampamentos de tropeiros para descansarem ao longo da jornada, né? Bem, então nós observamos aí tropeiros, né, usando o lombo das mulas para transportar mercadorias, principalmente o charque, e acima ali a comida típica dos tropeiros, né? Bem, sobre os tratados. Em 1681, um ano após a fundação de Sacramento no Uruguai, a Espanha reconheceu que Sacramento era de Portugal. Mas essa decisão espanhola não era bem aceita pelos comerciantes de Buenos Aires, que constantemente atacavam Sacramento. Falamos anteriormente do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid deu ao Brasil praticamente a sua configuração atual. 90% do que o Brasil é hoje foi estabelecido pelo Tratado de Madrid. Então, o Brasil cresceu 3 vezes de tamanho, né? Bem, o destaque aí é a troca de territórios, né? Então, no Uruguai havia a colônia de Sacramento e no Rio Grande do Sul havia os 7 povos das missões. Então, com a troca, o Rio Grande do Sul passou para Portugal e o Uruguai passou para a Espanha. Mas, como falamos anteriormente, essa troca não foi aceita nem pelos jesuítas,
nem pelos índios guaranis, causando então a Guerra Guaranítica de 1754, né? Que é muito bem apresentada no filme A Missão, onde participa Robert De Niro, né? Bem, então, devido à Guerra Guaranítica, aquela troca do Uruguai pelo Rio Grande do Sul foi desfeita. Ou seja, o Tratado de El Pardo cancelou aquela permuta, aquela troca. E as guerras entre Portugal e Espanha continuaram. A ilha de Santa Catarina já tinha fortalezas nessa época, Anhato Mirim, Ratones, São José da Ponta Grossa e outras fortalezas já tinham sido construídas. A presença açoriana também, desde 1748. E os espanhóis acabaram invadindo a ilha de Santa Catarina em 1777, porque aqui nós tínhamos a maior base militar portuguesa no sul do Brasil. Aliás, a capital da Capitania Real de Santa Catarina foi transferida para a praia de São Miguel, em Biguaçu, durante a ocupação espanhola que durou um ano. Em 1777 foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, onde a ilha de Santa Catarina era devolvida para Portugal e Portugal abria mão, então, do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Só que Portugal foi muito prejudicado. Por isso, devido a acordos diplomáticos, Dona Maria, a louca, né, Dona Maria I, após casar seu filho Dom João com uma princesa espanhola chamada Carlota Joaquina, conseguiu, então, restabelecer o que o Tratado de Madrid tinha criado em 1750, que seria o quê? Os 7 povos das missões, o Rio Grande do Sul, passaria para Portugal e o Uruguai, Sacramento, definitivamente para a Espanha. É bom lembrar que na época da família real portuguesa no Brasil, o Uruguai foi anexado com o nome de província Cisplatina. Bem, e ainda no período colonial nós tivemos outros tratados, né? Por exemplo, 2 tratados de Utrecht. O de 1713 era entre Portugal e a França. Na época, a França era governada pela família Bourbon, né? E o de 1715, Portugal com a Espanha. A Espanha, ela era governada pela família Habsburgo e passou a ser governada pela família... era governada pela família Habsburgo, correto, e passou a ser governado pela família Bourbon. Então, o segundo Tratado de Utrecht, ele é igual ao Tratado de Lisboa, de 1681. A diferença é que no Tratado de Lisboa, a Espanha era Habsburgo, e no Tratado de Utrecht, a Espanha agora é Bourbon, como a França. Então, eram essas as nossas considerações para complementarmos esse segundo módulo do Brasil do século XVII. Então, façam os exercícios, leiam, façam releituras, né? E na plataforma Plural tem mais exercícios. Então, tempo não falta. Aproveitem o tempo. Um abraço.